Beleza, segundão? Tamo junto, vamos fechar nosso conteúdo. Abolição e república. Eu vou trabalhar esses dois conceitos, a gente já vai amarrar aí o conteúdo aí pra gente encerrar, beleza? Atividade, tá aí ó, 580 as páginas e 581. Vai ter aulas complementares e anexos aí até o finalzinho, principalmente falando de segundo reinado e Estados Unidos, beleza? A aula pode até ser de outro segmento, mas é só complementar. Então, pega nada, não esquenta. A linguagem é até facilitada, simplificada, mas o conteúdo em si é o mesmo. Mas vai ser complementar, só pra gente amarrar essas ideias aí e fechar o nosso conteúdo com chave de ouro, beleza? Ou Hollywood, não importa qual é a linguagem que você use, o negócio é fechar bem. Tranquilão? De boa? Vamos que vamos na quebrada. Abolição, vamos pensar um pouquinho, porque, meu irmão, vou te falar, quando a gente vai estudar a história do Brasil, às vezes dá nervoso. Às vezes dá nervoso, meu irmão. Vou te falar, porque é umas paradas assim, absurdas, que aconteceu na história do Brasil, que aconteceu na história do mundo em lugar nenhum. Mas a gente é assim, vocês vão entender essa treta. É igual no contexto que a gente falou de regência. Na verdade, do primeiro reinado. A Constituição feita, a primeira nossa lá, oficial do Brasil, foi às avessas. Constituição ao contrário. Porque no mundo inteiro estava rolando uma coisa que rolou outra. Então, desde o início da construção nossa de Brasil, é ao contrário mesmo. Na história, não estou falando bobagem não. Constituição que teve o poder moderador. Depois dá um Googlezinho pra tu ver se não é. Tá ligado? Treta, meu irmão, aqui já é miliano, é antiga. Mas vamos lá. Aqui no Brasil, nesse processo de império, a gente teve um atraso de quase 80 anos para o mundo. Porque o mundo estava abolindo a escravidão desde a Revolução Industrial, isso começou a acontecer por força e poder político e econômico. Havia esse movimento sério, os abolicionistas na Europa. No Brasil teve uma galera também, Rebouças, teve uma galera aí boa, Silva Jardim, os caras aí da quebradeira que pensavam em abolicionismo, mas também tinham ideias políticas contrárias, uns a favor da monarquia, outros a favor da república, o José do Patrocínio. Esses caras aí, meu irmão, arregaçaram também com movimentos contrários à escravidão, com pensamentos políticos diferentes. Mas nessa ideia da monarquia, ainda enquanto foi Império Brasil, ele teve uma resistência por conta da formação da estrutura, né, que a gente chama até da parte do sul dos Estados Unidos, né, no seu contexto lá, de plantation. A ideia para aqui era a mesma coisa, né, era a ideia da monocultura escravista, baseada na ideia dos engenhos, centralizada no engenho de açúcar, o senhor de engenho, escravista, monocultura, grandes propriedades, né, latifundiários. Essa era a ideia do Brasil. Esses grandes proprietários de terra baseavam a economia do Brasil, a economia interna e externa, nesse tráfico negreiro, né? Já entendemos isso há 1000 anos. Porque era altamente rendável. Não foi porque lá atrás índio ficava fraquinho, ficava doente, etc., como a gente costuma ouvir por aí. Titia Teteca fala assim, mas a gente não está mais na idade da Titia Teteca. Vamos ouvir as coisas verdadeiras aqui já. Nessa ideia de que era altamente lucrativo o comércio de pessoas vindas da África, isso permaneceu. E no Império foi uma verdade, né? É uma verdade consolidada e altamente lucrativa. Então não vai se trocar assim da noite para o dia. E o Império fechado com a estrutura vigente, porque não podia ir contrário, porque senão era um tiro no próprio pé. O Império daria um tiro no próprio pé. Como é que vai contrário à ordem vigente, né? O que manda, o que é a estrutura do Brasil. Então, o mundo foi abolindo a escravidão por conta da Revolução Industrial, mão de obra assalariada e questões de manifestações também contrárias à questão da escravidão. Mas o Brasil resistiu por conta dessa estrutura social.
Beleza. A Inglaterra, que era a precursora do movimento, inclusive da Revolução Industrial, ela fez o quê? Inglaterra, que era um país extremamente escravista, mas quando mudou esse bojo social, quando mudou essa estrutura econômica, quando o capitalismo entrou de fato, isso se transformou, né? Houve uma transição para esse novo modelo de sociedade, que aí Marx vai comparar também como opressora, que é outra conversa, mas ele está olhando para esse contexto, para essa ideia de uma sociedade que está mudando. O Durkheim, né, como a gente já bem falou, vai olhar para a própria sociedade, vai ver que mudou, então não tem mais espaço para essa mão de obra escrava, e a Inglaterra vai pressionar o Brasil devido a isso. Pressiona, mas não dá certo. Por isso que as leis que a Inglaterra pressiona e o Brasil está na mão da Inglaterra, desde a transferência para cá em 1808. Porque a Inglaterra ajuda o Brasil, porque já tem acordo há um século antes, 1000 anos já de acordo, esse acordo que favorece essa relação, e a Inglaterra ajuda o Brasil a se transferir por pressão de Napoleão, né, no contexto externo lá, que estava dominando a Europa, ou se dominando a bagaça toda. Inglaterra fechadona, mas mesmo com toda essa influência, com toda esse conchavo aí com o Brasil é tão consolidado nessa estrutura escravista de grandes propriedades, etc., que não consegue retroceder, porque o tráfico dá muito dinheiro também, é o que mais dá dinheiro. Então como é que retrocede? Como é que vai abolir? E fica essa luta, essa guerra, e as leis que a Inglaterra vai trazendo, lei do Bio Aberdeen, imposição de naufragar os navios que estão trazendo escravos, de regaçar mesmo com todo esse processo aí, não deu certo. E as leis que a Inglaterra colocou e impôs aqui para o Brasil passaram a ser leis para inglês ver, porque na prática não funcionava. E, por fim, quando isso vai funcionar, que é 80 anos depois desse processo iniciar, lá no comecinho do século XIX, aqui no Brasil, quando a monarquia está já tomando um pontapé para a república ser inaugurada, o que acontece? A princesa Isabel vai lá e assina, oficializando um tratado aí que vai abolir a escravidão, com duas cláusulas. A primeira que abole e a segunda que é revogável. Isso vai solucionar? Não, porque não tem uma reparação a tudo isso. E vamos ter um autor chamado Frantz Fanon, que é um autor francês que vai trabalhar essa ideia de máscaras brancas, que dentro do processo de abolição do mundo, não só do Brasil, mas do Brasil a gente observa isso de forma incubada, porque a ideia de que aboliu a escravidão, ela é muito bonita na sua literalidade em si, né? Na sua literal não, na sua questão de formalidade, ter assinado ali um tratado e aboliu e pôs um fim, ótimo, que lindo. Mas na prática, a lei logo seguida no século XX, a partir desse próprio movimento republicano que a gente vai ver, é para se pôr um fim à população negra. De que forma? Trazendo um branqueamento para a população, ensinando nas escolas a criança a ter relacionamentos entre pessoas da mesma cor, clara, para tirar os negros de jogada. Essa era a ideia eugênica que o Brasil trabalhou. Então assina-se uma lei, mas se tenta tirar os negros. Como assim? Se insere eles, se repara o que foi feito? Ninguém faz isso. Governo nenhum que está atrelado a essa estrutura que não mudou de elite da terra, ela não está pensando muito nisso não. Beleza? Tanto é que vai começar-se vários pensamentos de se trazer imigrantes, né? Tudo isso para poder clarear cada vez mais a população e tirar de fato os negros que agora são alforriados, houve a abolição, né? Estão livres, mas coisa nenhuma, meu irmão. E até hoje a gente vive o efeito disso tudo. Então, na tentativa de um negro sobreviver, Frantz Fanon fala que ele colocou máscara branca, teve que viver com os costumes dos brancos, esquecendo as suas raízes. E nisso ele não consegue ser branco por causa da cor da pele e também perde a sua identidade. Então, na tentativa de se inserir numa sociedade que é extremamente preconceituosa, que era a sociedade que não dava reparação para o fim da escravidão, não inseria o negro na sociedade, eles tentavam fazer parte dela de alguma forma, fingindo-se ter alguns hábitos e costumes de brancos, mas
não dava muito certo. Porque diferente, Francis Fanon falar inclusive isso, que diferente do judeu, que tem que não é o estereótipo, por vezes é a própria cultura, mas ele não tem uma cor de pele marcante, etc. Ele consegue deixar de parecer judeu no estereótipo, na aparência física. Mas o negro não consegue deixar de ser negro, isso é óbvio. E ele coloca essa máscara, mas não consegue deixar de ser negro. E perde a sua identidade, a sua raiz, nessa tentativa de ser branco. Isso o Francis Fanon vai fazer uma análise, e é uma verdade, né? É bom para a gente refletir. Nós somos todas as cores, não devemos colocar máscara nenhuma, ainda mais falando de Brasil. Brasil não tem cor definida. A gente é mixigenado, é misturado, e é isso mesmo, quer queira ou não, não tem, é factual, não tem para onde correr, tem que aceitar e parar com essa discriminação, entendermos melhor de onde vem esses processos, para a gente poder deixar de termos esses preconceitos que carregamos de forma sem refletir, sem pensar, e isso passa de geração para geração, é cultural. E a gente trabalha dentro de a população é paz e amor, brasileiro é tudo, ninguém tem preconceito, mas carregamos isso atrelado na nossa formação cultural. A gente faz sem perceber, beleza? Tá na hora de pôr um fim nisso daí.